Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Monólogos da Hora, esse quadro dentro do Na Hora a gente junta, aonde um de nós, um dos membros do Na Hora a gente junta, vem aqui para poder falar um pouco sozinho sobre qualquer coisa que queira falar, mas não necessariamente queira trazer lá pro quadro principal. Eu sou o Rafa França, eu serei quem vai falar sozinho. Hoje normalmente sempre sou eu. Esse quadro só tem episódios meus, o que faz quase que dele um quadro meu. Só queria deixar um aviso antes de que eu tô deixando a janela aberta, porque está um calor dos infernos. E pelos testes que eu fiz, esse microfone aqui é bom o suficiente para não pegar o som que vem de lá de fora, porque estão tocando funk. E aí é foda. Caso fique mais alto o som, eu vou fechar a janela, mas eu espero que vocês não consigam escutar o que eu estou escutando. Bom, o tema de hoje, como você já viu pelo título, né, é Doctor Who. Eu amo de paixão Doctor Who. O que é Doctor Who? Pra quem não sabe, Doctor Who é uma série. Eu vou falar um pouco mais sobre ela, mas o que eu quero fazer aqui nesse episódio? Esse episódio é basicamente uma carta de amor e uma recomendação sobre Doctor Who. Semana passada, caso esse podcast saia nesse domingo e não no próximo, porque eu não sei se eu vou conseguir editar a tempo, semana passada saiu o especial de 100 anos da emissora BBC, e aí então teve um especial de Doctor Who, que foi o The Power of the Doctor, e foi foda pra caralho. E aí, vendo ele, eu lembrei o porquê que eu gosto tanto de Doctor Who, e nossa, eu tava muito tiete, assim, eu estava vendo com a Stephanie, que também faz o podcast aqui com a gente. E ela só me suportou porque eu não tava fisicamente com ela, eu tava vendo por mensagem, né? A gente deu play junto e ficou mandando mensagem um pro outro. E ela só me aguentou por conta disso, porque qualquer coisa que aparecia, eu mandava mensagem pra ela, tipo, nossa, isso daqui é da série clássica, que aconteceu não sei o quê. Eu sou chato nesse nível com Doctor Who. Bom, então eu vou contar pra vocês um pouco sobre a série, um pouco sobre os bastidores da série também, né? Sobre como a série foi feita também e sobre a minha história com Doctor Who. Então, eu gostaria de começar com o que é Doctor Who, pra quem não sabe. Doctor Who é uma série criada em 1963, em 23 de novembro de 1963, que conta a história de um alienígena, um senhor do tempo, que ele viaja com alguns amigos, normalmente humanos, às vezes não, mas principalmente na série nova, quase que 100% humanos. Ele é um alienígena que ele tem a máquina do tempo barra nave espacial dele, a TARDIS, que se parece com uma cabine policial dos anos 60. Uma cabine policial britânica dos anos 60. Pra quem nunca viu uma cabine britânica, imagina uma cabine de telefone, só que ela é toda fechada, ela não tem vidro, sabe? E lá ela tem um telefone onde você poderia ligar pra polícia, onde eu acho que só tinha o número da polícia, mas ela também era usada como prisão de emergência, onde um policial conseguiria prender um ladrão, por exemplo, e deixar ele preso lá dentro até que chegassem reforços para levar ele para uma prisão de verdade, né? Uma delegacia, qualquer coisa assim. Então tem isso, só que ela é muito maior por dentro. Literalmente, ela é como se fosse um outro universo dentro da nave. Uma outra dimensão, né? Como algumas vezes eles dizem. E além disso, né? Então ele vive indo para outros planetas, outras eras. E é basicamente aquele lance de a história da semana. Então, no episódio, ele normalmente chega em um lugar, esse lugar tem um problema, ele tenta resolver o problema. E consegue, né? Porque é assim que essas séries funcionam. Além disso, uma coisa que é muito legal em Doctor Who, ele é um alienígena que ele tem a raça dele tem o poder de se regenerar em uma outra pessoa. Toda vez que eles morrem, toda vez não, ele tem um limite que ele pode fazer isso 12 vezes, né? Mas isso já foi quebrado várias vezes, esse limite. Toda vez que ele morre, ele se regenera em uma nova pessoa. Isso é muito legal pra Doctor Who, porque o doutor não é apenas um ator que faz.
o ator... Até porque se ele fizesse... Até porque o primeiro ator já morreu faz tempo pra caralho. É, tem essa troca de atores que dá uma renovada muito boa na série. E os amigos do doutor também são... Eles não se regeneram, né? Mas no caso, alguns vão embora e outros morrem, outros simplesmente desaparecem, ou coisa do tipo. E então ele faz outros amigos e isso dá uma cara nova pra série. Assim, então ela tem muito disso de nunca ficar na mesma. Nunca manter um personagem por tempo suficiente até que ele fique muito cansativo. Já aconteceu, mas muito raro. Então, essa troca, principalmente essa troca de protagonista, muda bastante a série. Essa troca também é bastante feita, né? Até por ser uma série longa, ela é feita na produção, né? O showrunner, que é a pessoa principal nesse tipo de série longa, ele também vai mudando com o tempo. Então, à medida que os showrunners trocam, que é quem cuida, né? Quem não é exatamente um diretor, tem diretores, né? Tem diretores de episódio, diretores de temporada, mas o showrunner é quem faz a série seguir em frente, né? À medida que eles mudam, as características da série também vão mudando e ela mantém uma essência, né? Mas isso é bastante interessante pra fazer a série nunca ficar enjoativa, né? Esse é o básico de Doctor Who que você precisa saber. Você pode assistir qualquer episódio sabendo apenas isso. Na verdade, até o lance da regeneração talvez fosse um spoiler, mas assim, é quase impossível você entrar em Doctor Who sem saber desse spoiler. Que ele se regenera e vira outras pessoas, né? A personalidade dele também muda bastante. Doctor Who tem uma história bastante interessante desde o seu começo, uma história de como a série foi criada. Tem um filme, se eu não me engano agora, eu vou até pesquisar aqui rapidinho. Pronto, pesquisei. Podcast de qualidade, a gente faz pesquisa na hora. Tem um filme que conta como a série foi criada, que se chama Uma Aventura no Espaço e Tempo. Eu não sei se você consegue achar ela por esse nome, porque eu não sei se ela veio pro Brasil. Então, provavelmente você vai achar o nome original, que é An Adventure in Space and Time. E conta como a série foi criada. E já tem algumas coisas interessantes, porque a produtora executiva, se não me engano é o termo, ela era uma mulher. Isso em 1963 era, tipo, muito raro. Essa foi a primeira série a ter uma produtora-chefe, né, mulher dentro da BBC. Provavelmente não foi a primeira série a ter uma produtora mulher, mas com certeza uma das primeiras, mas a primeira dentro da BBC. Ela tinha um diretor indiano, que também era bastante raro, né, principalmente pra época. E o filme mostra isso, mostra eles dois e o primeiro doutor, né, que já era um homem idoso quando começou. E sobre como eles vão começando a série, como a série vai capengando ali no início, mas como ela já vai fazendo muito sucesso. A série estreou no dia 23 de novembro de 1963. E se você sabe um pouco sobre história americana, você que um dia antes, no dia 22, o presidente Kennedy morreu, foi assassinado, e simplesmente só se falava disso no mundo. Então, eu gosto muito porque a produtora, ela viu isso e falou, tipo, a morte do presidente Kennedy atrapalhou a audiência, mas mesmo assim a gente teve uma audiência boa. Semana que vem, ela chegou pro chefe da BBC e falou, semana que vem eu quero que o primeiro episódio passe de novo, porque as pessoas não viram porque elas estavam vendo notícia do presidente Kennedy. É claro que no filme, tipo, isso é muito mostrado como, tipo, nossa, ela chegou lá na sala e mandou como 2 pés no peito. Eu quero que isso passe de novo. Tá ligado? Provavelmente não foi assim na vida real, mas assim, concessões que a gente faz, né, da ficção pra poder deixar o filme mais interessante. E aí passou de novo, né, e aí fez um grande sucesso novamente. E a série já começou como um grande sucesso no Reino Unido. Então ela passou a ser conhecida mais mundialmente, né? A série clássica nunca veio pro Brasil. A série nova, ela veio mais naquelas, assim, tem uma dublagem que em algumas temporadas é uma dublagem boa, mas tem outras temporadas que você olha, tipo, você vê que estão contratando dubladores mais baratos, assim, com menos experiência, com menos qualidade também. Eu tinha esquecido de mencionar que ela também já veio aqui pelo canal Sci-Fi. Você nunca ouviu falar do canal Sci-Fi? Eu também não.
Mentira, eu já só ouvi falar quando eu fui ver Doctor Who. E ela também já passou na TV Cultura. Já esteve aqui por alguns streamings. Teve o Loki, que eu nem... Eu só conheci esse streaming porque tinha Doctor Who. E eu nunca cheguei a usar ele. Recentemente tava na Globoplay, só que agora foi saindo as temporadas, até que agora só tem a 13ª temporada da série nova. E agora a BBC tá anunciando lá que tem uma parceria com a Disney Plus, mas ninguém sabe se vai vir pro Brasil ou não. A Disney Plus falou que é uma estreia mundial, mas já aconteceu de Doctor Who estrear mundialmente por um meio e não vir pro Brasil. Então, bom, essa é a história de Doctor Who. A primeira série tem 26 temporadas e conta ali do primeiro até o 7º Doutor. Depois tem um filme em 96, basicamente tudo o que a gente tem audiovisual do 8º Doutor. Na verdade tem mais algumas coisinhas, né, mas tipo assim, é a única coisa que a gente tem, nossa, a história dele, assim, do 8º Doutor. Tem coisas como quadrinhos e audiodramas. A BBC adora fazer audiodramas de Doctor Who. Eu adoraria escutá-los, mas o meu inglês não é o bom o suficiente pra pegar de ouvido. Principalmente um inglês britânico, que tem bastante sotaque. E depois veio a série clássica. Eu falei a série clássica, eu queria dizer a série nova. Que tá aí desde 2005 até hoje, que tem 13 temporadas mais especiais e já tem ali a 14ª temporada confirmada. E aí, com isso, quem não conhece Doctor Who deve estar pensando, caralho, é temporada pra porra. Eu não vou assistir um bagulho que tem tanta temporada, tá ligado? E isso é realmente um bloqueio pra quem gosta, para quem quer começar Doctor Who. Mas essa é a grande graça de Doctor Who, né? Você pode pegar de quase qualquer ponto, assim. Tem pontos de entradas do Doctor Who. O principal deles é a primeira temporada da série nova, né? Mas tem gente que não curte muito os efeitos especiais. Eu já recomendei uma vez pra uma amiga minha, só que ela viu o primeiro episódio, que é de 2005, então tem efeitos especiais tenebrosos, principalmente porque é uma série, né? Filmes de 2005 ainda você consegue ver e achar bom, mas uma série onde tem menos orçamento e tem que fazer mais efeitos especiais, né? Porque tem mais episódios, os efeitos especiais, assim, da primeira temporada são horríveis, assim, tenebrosos, de dar medo mesmo. Você pode começar de alguns pontos. Então, assim, os pontos mais óbvios pra você começar seria a 5ª temporada, que é onde troca o showrunner e o doutor, né? E outras vezes onde troca o showrunner e o doutor. A 11ª temporada também. E agora a 14ª, que vai estrear provavelmente em 2024. Vai ter os especiais agora em 2023 que vão ser completados 60 anos de Doctor Who. Depois teremos uma nova temporada ali com um novo doutor e um novo showrunner. E assim, é um ponto muito bom se você quer começar essa série. Simplesmente pegar essa temporada e seguir correndo com ela. Ok, eu falei bastante, mas ainda não falei por que eu gosto tanto de Doctor Who. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ficção científica. Ficção científica, assim, aliens, monstros, nem tanto monstros assim, mas aliens principalmente e robôs, sempre foi uma coisa que me pegou muito. Viagem no tempo, principalmente, também. Então, eu sempre fiquei muito curioso pra ver essa série. Eu só fui ver quando eu tinha ali uns 15 anos, ali quando eu tava no primeiro ano do ensino médio. E, nossa, assim que eu vi, foi amor à primeira vista, assim. No segundo episódio da série nova, eu acho isso muito legal. O segundo episódio da série nova é a extinção da Terra. É a Terra sendo explodida pelo Sol. Só que eles fizeram uma estação espacial, né? Os aliens do futuro, né? Pra ver a Terra sendo explodida. É meio que um show pra eles. Lá já tem várias brincadeirinhas. Lá eles falam, hoje no dia de 17 do mês maçã, do não sei o que. Então já tem várias brincadeirinhas com isso. Tem a Rose, que é a companheira do doutor nessa temporada, ela olha e fala, pô, mas os continentes, eles estão iguais, eles não deviam ter mudado nesses milhares de anos. E aí o doutor fala, não, o pessoal
saudosista, né? O pessoal saudosista pagou uma grana cara pra deixar os continentes que nem era na época dos humanos. Porque a gente quer ver, tipo, a Terra do jeito que a história conta como a Terra é. Várias coisinhas, assim, tipo, que são piadas. Que depois de eu ler, eu fui ler depois, faz pouco tempo até que eu li o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu consigo ver que um pegou muita inspiração do outro. E, tipo assim, foi realmente uma troca, porque o Guia do Mochileiro, ele vem depois da série clássica e antes da série nova. Tem essa coisa de não levar ficção científica a sério, que eu gosto muito. Eu gosto muito quando as pessoas não levam tão a sério assim viagem no tempo. Porque senão se torna dark. Eu sei que tem muita gente que é fã de Dark, mas eu pessoalmente não gosto muito de Dark. E uma coisa que eu não gosto muito de Dark é que eles explicam muito as coisas. Então tem o paradoxo de Bootstrap. O paradoxo de Bootstrap é basicamente se a viagem no tempo é possível, informação e ou objetos podem ser criados a partir do nada. E tem um exemplo que o Dr. Who dá, que é... Eu acho muito legal isso, porque o doutor faz isso quando ele toca guitarra. Que ele fala, pô, eu queria conhecer Mozart. Mozart? Não, desculpa. Eu queria conhecer Beethoven. Então, pô, eu tenho uma máquina do tempo, então eu fui até a época de Beethoven. Só que não tinha Beethoven. Todo mundo, todas as pessoas com quem eu perguntei, pô, um grande músico, não sei o que, ninguém sabia de quem eu tava falando. E eu fiquei, mano, como assim Beethoven não existe? E aí eu conheci Beethoven, ele era um cara, pô, brigão, assim, gostava de uma queda de braço, não sei o que, mas ele nunca tinha escrito uma música. E aí eu achei loucura isso, como é que eu vou viver num mundo onde não tem Beethoven? Então eu peguei todas as obras de Beethoven e mandei pra ele e mandei ele assinar, como se ele tivesse escrito. E aí ele fala, pô, então quem que inventou a quinta de Beethoven? E aí ele toca a quinta de Beethoven na guitarra. Porque ele fala, se eu dei a música pra Beethoven e eu só tenho essa música porque Beethoven escreveu, essa música simplesmente existiu do nada. Em Dark, eles explicam isso, tipo, 3 vezes. 3 vezes, acho que em 2 temporadas. Eu nem assisti a terceira temporada. E eu fico tipo, mano, sabe? É uma coisa que você... É legal entender, mas você não precisa entender pra entender a história que tá sendo contada. E eu fiquei realmente incomodado com isso em Dark. Em Doctor Who, eles estão tipo assim, não, tal coisa acontece. Aceite e continue as coisas, tá ligado? Temporadas antes de explicar o paradoxo de Bootstrap, tem um episódio onde o doutor encontra a River Song. A primeira vez que ele encontra ela fala que ela já conhece ele, do futuro dele. Mas ele ainda não conhece ela. E ela fala, não, pô, porque você pode abrir... Você é a única pessoa que consegue abrir a TARDIS instalando o dedo. E ele fala, eu não consigo abrir a TARDIS, ninguém faz isso. Instalando os dedos, ninguém faz isso. E aí no final do episódio ele instala os dedos e abre a TARDIS. E é um tipo de coisa que, tipo assim... Ele só tentou isso porque ela falou que ele conseguia. Ela só falou que ele conseguia porque ele viu ele do futuro fazendo. Porque ela viu ele do futuro fazendo. E é o tipo de coisa assim... Você não precisa pensar sobre isso. Isso só aconteceu, sabe? É bastante louco. Uma outra coisa que eu gosto muito, tanto no Mochileiro das Galáxias quanto no Doctor Who, que eu não sei se só aparece na série clássica, então acho que foi o Mochileiro que inventou e o Doctor Who chupinhou isso. Que é o POP. O POP no Mochileiro das Galáxias, POP, que é o problema de outra pessoa. O problema de outra pessoa, como eles chamam, é um termo pra... É meio que uma camuflagem. No livro do Guia dos Mochileiros, ele fala que tem uma nave estacionada num parque, só que ela tá meio que camuflada, né? Ela tá como um problema de outra pessoa. Um problema de outra pessoa você não consegue olhar se você estiver olhando de frente. Você só consegue ver de canto de olho. E em Doctor Who você tem o filtro de percepção. O filtro de percepção é uma coisa que tá lá. Não é que está invisível ou existe uma manipulação mental pra você não ver ou não saber. Simplesmente tem um filtro que você não consegue perceber. Então, existem coisas que podem estar com filtro de percepção, como por exemplo, uma rua. Tem um episódio lá onde eles têm que achar uma rua, só que as pessoas andam e as pessoas não percebem essa rua, sabe? É como se ela não estivesse lá. E também tem coisas, tipo... Isso aqui é um spoiler de um episódio, mas beleza. Tem uma criança, e aí no final do episódio eles descobrem que essa criança é um alienígena.
A criança também não sabe que é um alienígena, né? Tipo, ela só tá lá. Mas os pais não sabem. E aí, tipo assim, eles estão discutindo e ele fala assim, pô, o teu filho nasceu em janeiro. Mas como é que seu filho nasceu em janeiro se aqui no Natal a sua mulher não tá grávida? Ele fala, tipo, é claro que a minha mulher não tá grávida. Ela não pode ter filhos. E aí, tipo, ele se toca, ele, caraca, o moleque não é meu filho. E é tipo, não é que tiraram a informação da cabeça dele de que ela não pode engravidar. Simplesmente existe um filtro de percepção que ele nunca percebeu, que dificulta ele de perceber isso. E é tipo assim, nossa, eu entendo como alguém pode olhar pra isso e falar, nossa, isso aí é muita ficção, tá ligado? Mas é foda pra caralho, tá ligado? É o Star Wars, tá ligado? Tipo assim, pô, é uma espada de luz. Foda-se que não faz sentido. É foda pra caralho. Esse é um dos elementos do porquê que eu gosto tanto de Doctor Who. É essa loucura da ficção científica não levada a sério que faz você ter grandes ideias, né? Grandes histórias assim. Você tem a liberdade de poder brincar com elas sobre o que acontece. E se um, um universo fosse consciente, né? Um universo, uma realidade paralela fosse consciente. Só que essa realidade paralela ela não tem ninguém, ela tem. E ela vê a nossa realidade com pessoas e ela quer essas pessoas. Então ela começa a atrair essas pessoas pra essa realidade, pra ela não ficar sozinha. É uma coisa que acontece, sabe? Tem esse lance de episódios que são só uma grande ideia e essa grande ideia normalmente tem que estar relacionada a um problema, né, pro doutor poder resolver. O doutor é um grande deus ex machina, sabe? Ele anda por aí, ele encontra problemas ou problemas encontram ele. Na verdade, muitas vezes a TARDIS leva ele até problemas. Ele é um grande deus ex machina que ele encontra problemas e ele vai vendo as coisas e ele resolve problemas. É basicamente isso que é Doctor Who. Além disso, Doctor Who também é uma grande aula de história, muitas vezes. Você pode ir vendo, assim, as coisas que aconteceram na história, assim, tipo, claro que eles mudam um pouquinho. Por exemplo, um episódio que eu gosto bastante da Rosa Parks. Rosa Parks, pra quem não conhece, mais história americana, né? É, imperialismo maldito que é sempre uma história americana. É, Rosa Parks, ela era uma mulher negra nos anos 50 e na época tinha aquela divisão nos ônibus americanos, aonde se você era negro, você sentava atrás. Se enchesse o ônibus e não tivesse mais lugar para se sentar, se você é negro, você se levanta pro branco poder sentar. Era isso que acontecia. E ela era uma ativista, se eu não me engano, ela era amiga do Martin Luther King, né? Ela era uma ativista contra o racismo, a favor dos direitos dos negros. E então ela foi presa. Por que ela foi presa? Porque uma vez entrou muita gente no ônibus e aí alguém falou assim, se levanta. E ela não se levantou. E aí ela foi presa. Isso é uma coisa que aconteceu no mundo real e isso é uma grande história sobre racismo. E aí tem um episódio de Doctor Who onde tem um cara... Na verdade, sim, esse episódio é bastante interessante pra você ver a história de Rosa Parks, mas ele não é tão interessante sobre... tem um cara que ele é obviamente racista e ele quer mudar a história porque ela foi um símbolo, sabe? E aí, tipo, é meio idiota essa parte. Mas o episódio não é sobre isso. O episódio é pra você ver a história de Rosa Parks. Doctor Who nasceu como um programa que era pra ser educativo. E eu acho muito engraçado como isso mudou muito rápido. Porque a série antiga, de 1963, ela era por arcos, não muito por episódios, né? A série mais nova é tipo assim, um episódio conta uma história. E a série antiga era tipo... Alguns episódios contam uma única história. Até porque ela nasceu numa época onde os episódios tinha toda semana, assim, as temporadas eram maiores, os episódios eram menores. As 6 primeiras temporadas elas eram meio... Elas não tinham separação entre elas, era tipo, correndo o ano inteiro. Então as 6 primeiras temporadas tem 50 episódios. Então, eu acho engraçado como mudou muito esse rápido de ser um programa educativo, porque o primeiro arco, os primeiros 4 episódios de Doctor Who, eles apresentam primeiros personagens, né? Eram 4 personagens. O Doutor, um homem idoso que
Foi uma escolha pra mostrar sabedoria, né? Liderança também. O doutor, que é um homem já mais velho, assim, que é um alienígena, depois você vai falar sobre isso. Acho que durante a primeira regeneração dele, o primeiro doutor não é muito dito sobre isso. Ele é só um cara muito misterioso. Assim, tipo, nossa, é um senhor idoso que é avô da nossa estudante aqui. E ele mora num lugar, tipo, acho que era um galpão abandonado, alguma coisa assim. Mas aí a gente entrou na cabine policial dele, é muito maior por dentro. E, tipo, é meio misterioso, assim. A Susan, que é a neta dele, que é dito que ela tem 14 anos. Eu não sei se ela realmente tem 14 anos, porque os Senhores do Tempo vivem mais, né? O próprio doutor, no começo da série, ele tem 500 anos. Então, tipo assim, ela tem 14 anos mesmo? Ou ela tem 14 anos convertidos pra idade humana, sabe? Meio estranho. Mas ela tem 14 anos, o que é, tipo, da pré-adolescência pra adolescência, né? Então, é alguém que ainda tá aprendendo muita coisa, que ainda tem a curiosidade de ver, de saber das coisas, tudo mais. Aliás, nas primeiras temporadas tem muito disso de, tipo, ter uma garota que ela é muito inteligente ao mesmo tempo que ela é muito bobinha. Pra que ela. Então ela solta várias informações ao mesmo tempo que ela é meio inocente. Coisa dos anos 60, né? Ela é meio inocente, não sabe muito sobre a vida. E aí os outros dois são a professora de história da Susan, a Bárbara, se eu não me engano, e o Ian, que é o professor de física, de ciências em geral. Então, você tem ali um homem sábio, uma garota curiosa e dois professores que são pra te ensinar a história e ciência. Esse é o primeiro episódio. O que segue esse arco, né, os outros 3 episódios, é a história de Homens das Cavernas. E também tem, se eu não me engano, o nome desse arco é Firemaker. Firemaker seria tipo fazedor de fogo. O cara que faz fogo. O Fogoman. E então conta ali sobre, tipo, como a gente. Assim, a ideia, né, de como os homens da caverna viviam, assim, ele brinca também bastante com isso, porque a gente sabe, tipo, hábitos que teriam os homens da caverna, mas por ser pré-história, né, tem muita suposição ali, então nesse episódio tem meio que um endeusamento ao homem da caverna que consegue fazer fogo. Os outros homens da caverna, eles ficam, tipo, muito impressionados com o homem da caverna que faz fogo. E então, o próximo arco ele já não tem nada a ver com história, assim. Ele é literalmente ah, anos no futuro, em outro planeta, onde tem os Daleks, que depois se tornaram, tipo, os monstros mais icônicos de Doctor Who. Os Daleks são basicamente. Imagina um liquidificador. Um liquidificador, um saleiro também. Muita gente compara ele ao formato a um saleiro. Um saleiro mecânico enorme, tipo, sei lá, 1,5 m. Um saleiro mecânico de 1,5 m com um tubo com um olho na ponta. É basicamente isso que é um Dalek. E aí, tipo, no meio ele tem duas mãozinhas, né? Que é uma é uma ventosa e o outro é uma pistolinha. E ele faz piu-piu e mata as pessoas. É basicamente isso que é um Dalek. O que eu acho muito engraçado porque no próprio filme que conta a história, é dito que o chefe da BBC, ele tinha dito, eu não quero nada que se pareça com um robô ou com um monstro bisoiudo, assim, com os olhos saltados. Aí foram lá e fizeram um monstro que é um robô com olhos saltados. Parece até birra, sabe? Mas eu acho impressionante o quanto que isso é. O quanto que isso deu certo, assim. Eles são os maiores monstros de Doctor Who até hoje. Então, Doctor Who tem isso, né? Tem o lance de ser ficção científica não levada a sério. É sempre muito importante dizer que é não levada a sério, porque. Não que ele seja, tipo, só comédia, assim. Não que ele não tenha suas próprias regras de mundo. Mas ele também não é. Ah, vamos fazer as coisas cientificamente corretas, porque. Sabe? Não é tipo assim, não podemos fazer isso porque tal coisa. Não, vamos fazer sim, porque sim, sabe? A ferramenta do doutor, ele tem uma ferramenta chamada chave de fenda sônica. E ela é muito legal, ela faz absolutamente tudo. E tipo, tem uma porta trancada, ele aponta pra ela, faz. E aí destranca a porta, sabe? E é isso, tipo, e aí, pô,
A chave de fenda sônica tem um defeito que é madeira. Ela não funciona bem em madeira. E, tipo, sabe, é uma piada que às vezes. É uma piada que às vezes serve pra narrativa. Ah, e às vezes serve muito bem a narrativa. Além disso, tem um grande desenvolvimento de personagens, assim. Os personagens, como eu disse, eles vão sendo trocados, assim. O doutor, ele muda. Então ele tem outros atores. E eu vejo que Doctor Who, ele tem bastante de... O doutor, ele é bastante... Ele tem bastante características que são colocadas ali pelo ator, sabe? Às vezes eles até brincam, por exemplo, o 12º doutor, que é o Peter Capaldi, ele adora tocar guitarra. Então na nona temporada, ele tem as temporadas 8, 9 e 10. Na nona temporada, ele toca guitarra em todos os momentos que ele pode. E em momentos que ele não pode também. A primeira vez que você vê ele na nona temporada, ele tá na era viking. E vai começar uma batalha assim. E aí tem um viking com um machadão foda pra caralho. E ele tá lá gritando: eu vou acabar com ele, assim, vamos ter uma batalha aqui. E aí chega, tipo, abrem-se os portões e chega o doutor tocando guitarra em cima de um tanque de guerra. Ele levou um tanque de guerra pra Era Viking. Foda-se, ele pode, tá ligado? E aí o cara olha pra ele e fala, tipo, pô, mano, que é isso aí? Ele, cadê suas armas, sabe? Tipo, meio que zoando. E aí ele fala, e ele começa a brincar com o público, assim, porque eu trouxe a palavra cara. Acho que ele fala fish, não sei, dude. Que ele, pô, eu inventei a palavra cara, vocês estão usando 200 anos antes do que era pra ser criado, tá ligado? O Matt Smith também, o Matt Smith é um ator que ele antes era jogador de futebol. Ele teve um acidente, assim, teve que se aposentar e ficou só como ator mesmo. Não sei se ele é ator antes, mas depois disso ele virou ator. E aí tem um episódio onde ele joga futebol, assim, mó legal. E tem bastante sobre a relação dos personagens, né? Sobre como eles vão vivendo essa vida, né? De ir por aí, pra lá e pra cá com uma máquina do tempo barra nave espacial, indo em aventuras, aprendendo sobre a história, né? Não só da Terra, como do universo, né? Como se eles se relacionam. Então tem romances, tem amizades, tem inimizades, tem coisas que são os três ao mesmo tempo. Cara, assim, qualquer coisa que eu fale a mais tipo, é aquele tipo de série que é um pouco difícil de explicar, sabe? Porque ela é muito. Ela é mais do que aparenta, sabe? E aí eu gostaria de só terminar aqui falando como é a minha história com Doctor Who. E por que eu quis fazer esse podcast aqui depois de ver o especial do O Poder do Poder do Doutor ou O Poder da Doutora. Eu não sei como. É que não. Esse especial, não sei se ele vai vir pro Brasil agora. Mas eu não sei como eles vão traduzir. Se é o poder do doutor, porque é o doutor, porque é a criatura doutor, né? Doctor não tem gênero, né? Doctor pode ser homem ou mulher. Tipo, o ser doutor, ou se vão traduzir como o poder da doutora, porque quem tá no especial é a 13ª doutora, que é uma mulher. Então, não sei. Como eu disse antes, eu comecei a ver Doctor Who ali em 2017, caramba, já faz uns 5 anos. E eu comecei a ver pela série clássica não, série normal, né, a série nova. Do primeiro episódio ali, não fiquei, tipo assim, não fiquei com nojinho de CGI fraco, sabe? Não, CGI fraco, 2005, sabe? Tudo bem. E aí eu já gostei muito, assim, e virou a minha série preferida. Eu não sei como vocês definem, sei lá, sua série preferida ou seu filme preferido, mas eu defino como a minha série preferida e o meu anime preferido são duas coisas que eu não consigo ficar muito tempo sem, sabe? Doctor Who e Sangatsu no Lion, que é o meu anime preferido, são duas coisas que eu fico, tipo, se eu fico muito tempo sem, tipo, muito tempo eu quis dizer, tipo, sei lá, alguns anos, sei lá. Eu fico, mano, que vontade de assistir de novo, que vontade de ver alguma coisa que é nesse naipe, sabe? Nessa pegada, tipo, alguma coisa, talvez um spin-off, assim. Então eu assisti o Doctor Who, toda a série nova,
E aí o primeiro episódio que eu vi. O primeiro episódio que eu vi no dia em que estreou. Não exatamente no dia que estreou, né? Porque aqui no Brasil é difícil você ver Doctor Who no dia que estreia. Foi o especial de Natal de 2017, que é a despedida do 12º Doutor. É onde ele morre e aí ele se regenera na 13ª Doutora. E esse foi o primeiro episódio que eu vi, tipo, nossa, acabou de estrear, tô vendo. E aí depois disso só iria ter uma temporada no final de 2018. E eu ainda tava muito na euforia de tipo, cara, eu quero ver mais sobre essa série porque eu gostei muito, eu quero, pô, quero ver mais. Então, em 2018 eu já fui ver a série clássica, vi toda a série clássica. E foi uma experiência muito legal, não só por ser Doctor Who, mas por ser uma série que é antiga e é longa. A primeira temporada ali começa nos anos 60, é uma série em branco e preto, que foi a primeira coisa que eu vi em branco e preto. Acho que não a primeira coisa, porque eu já tinha visto, sei lá, aquele filminho. Sabe aquele filminho que é o primeiro filme da história? Que é tipo, acho que são tipo 10 segundos, que é um trem vindo. Eu já tinha visto isso, mas tipo, é um filme de 10 segundos, né? Recentemente eu vi também o Voo à Lua, alguma coisa assim. É um filme francês, que é o primeiro filme de ficção científica, mas é um filme que é, sei lá, 1912, eu acho. Mas é tipo assim, é um filme de 15 minutos, sabe? Doctor Who foi a primeira coisa que eu vi branco e preto, serializado, né? De longa duração, assim, não longa duração dos episódios, mas longa duração de ter longevidade, né? De ser, tipo, vários episódios, assim. Primeira coisa que eu vi em branco e preto no caso de não ser opcional, né? Porque eu já vi coisas em branco e preto, mas eram tipo, recentes, o cara só fez em branco e preto porque é escolha do diretor e não, eu estou fazendo em branco e preto porque é de uma época que não tinha cores ou ter cores era algo muito raro. Então tem esse lance assim de, vem em branco e preto, vê, nossa, ter que procurar texto resumindo o episódio porque o episódio foi perdido, porque principalmente, acho que essas 6 temporadas aí, tem vários episódios que foram perdidos, porque ficavam na fita, assim, física, e aí ou choveu, ou molhou, ou caiu o estúdio e ficou preso, assim, tem um cara que eu acho muito engraçado, que ele parece que se veste de Indiana Jones, e ele é um cara que ele acha fitas de Doctor Who, tipo assim, ele vai caçando por aí, nos antigos estúdios, e ele já achou várias fitas de Doctor Who, e aí o pessoal fica tipo, nossa, ele achou, agora o arco de não sei lá qual arco a gente tem vídeo de novo, a gente consegue ver. Tem vários arcos que foram perdidos, que você só acha, assim, resumos, ou você acha novelizações, assim, no... livros contando a história desse arco. Tem alguns arcos que só tinha o áudio, e então fizeram uma animação por cima. A própria BBC fez uma animação por cima do áudio. Tem alguns que só tem o áudio e é só isso, não tem animação, não tem nada, não fizeram nada com isso. Só tem o arquivo de áudio. Então, foi interessante. E também ele tem, se eu não me engano, tem 26 temporadas a série antiga. Então ela vai dali do começo dos anos 60 até chegar no final dos anos 80 e depois tem um filme dos anos 90. E foi interessante ver como as coisas vão mudando. A narrativa, como o roteiro é feito, como são os takes, como os protagonistas vão mudando também, sabe? Ali, quando chegou mais pro finalzinho, eu já comecei a sentir uma vibe, assim, um sentimento muito próximo a filmes que eu via mais na infância, assim, na Sessão da Tarde, que eram filmes dos anos 90, anos 80, assim, que a série ia chegando nos anos 80, caramba, cara, eu já vi filmes que são tipo isso, tá ligado? E também tem várias coisas, assim, que, tipo, visões que se tinha na época que não se tem mais. Então, na primeira temporada eu lembro que tem uma cena que eu acho, tipo assim, coisa dos anos 60, né? Dos anos mais. Eu vendo como uma pessoa aqui da década de 10, 20 do novo século, do século 21, né? Tem uma cena onde o Ian, ele vai pegar uma caixa, só que é uma caixa muito pesada. E aí ele vira pro doutor e fala, pô, me ajuda aqui. E ele, você tá falando comigo? Ele, é claro que eu tô falando com você. Você acha que eu ia pedir ajuda? Tipo, você quer fazer duas mulheres
pegarem uma caixa pesada, não sei o quê. Só que, tipo assim, se você olhar essa cena hoje em dia, é muito louco, porque são duas mulheres saudáveis. E a outra opção é um velho que tá, tipo, ele vai cair a qualquer momento, tá ligado? É um velho que ele literalmente usa bengala. É. E aí, tipo assim, hoje em dia você olharia isso e. Não, é óbvio que ele tá falando com as mulheres. Mas não, naquela época é óbvio que ele tá falando com um senhor de idade que está quase caindo de só aguentar o seu próprio peso, tá ligado? É óbvio que ele tá falando com ele. Ele não vai pedir pra duas mulheres carregarem uma caixa, sabe? Outra coisa é. O primeiro personagem negro que aparece num arco. Se eu não me engano, tem um cara que é um explorador ou coisa assim. E aí ele tem alguns empregados e um deles é um homem negro. Esse é o primeiro personagem negro que aparece na série. Esse personagem, ele simplesmente não tem falas. Se fosse... Eu juro. Se fosse um gorila treinado, seria a mesma coisa. Porque era assim que as pessoas tratavam personagens negros na época. Ele não tem falas e ele só tá ali porque ele é forte. Ele literalmente tem uma cena onde tem uns portões assim enormes. E é a principal cena dele. Ele só serve pra ele sozinho empurrar os portões pra fechar para os bichos não pegarem eles. É isso, tá ligado? Então, tipo, essa é a visão do Homem Negro na época. Depois disso, eu vi o filme, né? O filme eu acho engraçado porque tem uma narração no começo que eu olhei essa narração e eu, caraca, Power Rangers. Essa narração é muito Power Rangers. E é um filme anos 90, assim, sabe? O filme, se você já viu filmes anos 90 que passam na sessão da tarde, esse filme tem um mesmo estilo. Depois disso, aí teve a temporada nova, né? Teve outra temporada nova, só que aí veio o Covid e ficou bastante tempo sem ter temporadas novas. Aí eu fiquei tipo, cara, eu preciso ver alguma coisa de Doctor Who. E tem alguns spin-offs, só que eu queria ver Torchwood, que é um spin-off lá, que é uma organização da Terra que é contra os aliens. Eu esqueci exatamente o que Torchwood faz. Porque toda vez que eu penso em Torchwood, na organização Torchwood dentro do Doctor Who, é muito parecido com o que eu penso da Unity. Porque a Unity é uma organização do Reino Unido que é a primeira proteção contra ataques alienígenas. Que, aliás, é um bagulho meio ambíguo, assim. A Terra já foi atacada por alienígenas muitas vezes em Doctor Who. Tipo, abertamente, assim, filmado, tá ligado? Tem um episódio especial de Natal, acho que lá pra 2006, 2007, assim, aonde o doutor olha um cara, assim, que na verdade é um cara que vai aparecer depois, assim, como outro personagem. Ou o mesmo personagem, não sei. E aí ele fala assim, pô, cadê as pessoas da Terra? Ele fala assim, não, as pessoas da Terra, elas... Tipo, as pessoas aqui de Londres, elas foram viajar pra outros lugares, porque todo Natal Londres é atacada. Mas eu fiquei aqui pra ficar ao lado da rainha. Se a rainha vai ficar, eu vou ficar também. Sabe? É um bagulho que, tipo assim, já é uma piada. E ao mesmo tempo, depois, vários personagens, tipo, olham alienígenas, tipo, nossa, você é um alienígena? Como se elas nunca tivessem visto alienígenas antes. É um, sei lá, tipo... são coisas que não tem explicação, tipo assim, isso aconteceu, só aceita. Tem literalmente um episódio em uma temporada onde o doutor, né, tipo, vê Daleks trabalhando com humanos. E aí fala, não, Daleks são do mal, não sei o que. Fala pra eles, Amy. E a Amy fica tipo, o quê? Eu nunca vi esses caras antes. Ali, não, pô, um ano antes, a Terra foi atacada por esses Daleks, pô. Não sei o que. Ela fala, nossa, eu nunca vi esses caras. Então, tipo, sei lá, a história mudou, sabe? Coisas que acontecem em Doctor Who. Mas o que eu tava falando, eu fui ver Torchwood, só que eu não achei. E aí, depois de um tempo, eu fiquei enrolando lá, tipo, não, quero ver alguma coisa de Doctor Who. Foda-se, eu vou ver a série nova de novo. Vi a série nova de novo. E aí, quando eu tava quase terminando a série nova, eu achei um lugar onde tinha Torchwood, mas eu... Aí eu já tava tipo, pô, já vi muito Doctor Who, né? Depois eu vejo. E aí eu esqueci qual é o site, eu não tenho mais o site. Se eu quiser ver Torchwood de novo, eu simplesmente não sei aonde ver. Basicamente, é isso que eu queria falar, sabe? Não tem um grande roteiro, nada de... por que você deveria assistir Doctor Who? Por que você tá perdendo seu tempo assistindo outras coisas? Assista Doctor Who, cara. Não. Eu só queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu vi o especial agora e ele me lembrou por que eu gosto tanto de Doctor Who, assim, ele teve várias referências à série antiga, que foi muito legal. Aliás, tem uma coisa legal que ali pro final do especial aparece o Ian.
O Ian, que é um dos primeiros companheiros do doutor. Né? Um companion, como as pessoas chamam, né? E ele nunca tinha aparecido de volta. É muito comum personagens voltarem, a menos que eles tenham morrido ou... sei lá. Até quando vai pra outro universo eles voltam. Até quando morre volta às vezes. Mas o Ian, ele nunca tinha voltado, assim. Ele ficou na primeira e na segunda temporada, e aí ele saiu, né? Mas ele não morreu, ele só voltou pro tempo dele, certo? E ele nunca tinha aparecido de volta. E aí eu achei muito engraçado, porque eu vi aquele senhorzinho, eu vi Ian, e eu falei, mano, eu sei quem é Ian, mas eu não lembro qual é o personagem. E aí depois eu lembrei que, pô, esse cara, ele apareceu nas primeiras temporadas da série clássica, lá em 63, 64, 65. E ele só tá aparecendo agora. E aí depois eu fui pesquisar, e isso bateu um recorde no Guinness Book, que eu achei muito legal, que a maior diferença de tempo entre um ator voltar com um personagem, que deu 67 anos. Opa! Deu 57 anos entre a vez que ele saiu lá em 65 e agora em 2022 ele reaparecer nesse especial. Já muito velho, né? Já, assim, irreconhecível. Se não tivesse escrito o nome dele ali numa etiquetazinha, porque ele tá meio que numa reunião de companions. A Stephanie, ela tava vendo comigo, ela falou assim, nossa, ali, ó, Associação de Companions Anônimos. Exatamente. Onde se juntam, assim, é bem legal isso, eles se juntam, os antigos Companions que não estão andando mais com o doutor, eles se juntam pra falar do doutor, e eles falam, tipo, conversar, né, como foram suas aventuras com eles, e como é ter viajado o tempo e o espaço, e você não tá mais fazendo isso, você tem que voltar pra Terra e viver a sua vidinha normal. E, além disso, esse especial foi a despedida da 13ª Doutora. E como eu falei antes, o primeiro episódio onde eu vi, tipo, na data certa, assim que saiu, foi o especial onde o 12º Doutor morre e entra a 13ª Doutora. Então isso meio que fechou um ciclo, assim, pra mim, sabe? Tipo, o primeiro episódio que eu vi no dia certo foi o primeiro episódio dela. E esse domingo, de domingo passado, dia 23... Não vi, mentira, não vi na data certa, né? Foi o último episódio dela, então meio que, tipo, fechou, assim, o ciclo dela. E fechou um ciclo pra mim também, porque com essa série que eu gosto tanto, assim, que já é uma série que eu fico, tipo, cara, eu não consigo viver sem, sabe? Se um dia ela terminar, eu vou de tempos em tempos reassisti-la de novo. Então, é isso. Esse podcast é só... Também é pra mim fazer... não ficar muito tempo sem podcast, porque já está muito tempo sem podcast. Mas ela é uma carta de amor a essa série que eu gosto tanto, e também é uma recomendação pra você aí que, se você gosta de ficção científica e viagem no tempo principalmente, e essas séries que são só pequenas aventuras em um episódio, né? É o tipo de série que você consegue assistir, tipo, um episódio hoje e o próximo episódio 2 meses, tá ligado? 2 meses depois, porque, tipo, é o tipo de série que é a aventura da semana, apesar de que várias temporadas elas têm ali um contexto maior, né? Uma coisa que vai indo aos pouquinhos até despirocar lá no final da temporada. Mas é isso. Se você me ouviu até aqui e você nunca ouviu falar de Doctor Who, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter me ouvido falar por tanto tempo. Se você quer me ouvir mais, você pode dar uma olhada ali no podcast, né, no canal. Isso aqui vai sair no YouTube também, não como vídeo, porque eu não gravo vídeo, eu só gravo áudio, mas você pode ouvir meu áudio no YouTube. Você também pode ver aqui os outros, a Stephanie, que eu falei que assistiu o episódio comigo, o Fabrício e o JP. Você pode ver ali nos podcasts que nós falamos. Nós temos o nosso quadro principal, onde alguém traz um tema e os outros 3 não sabem qual é. E a gente começa a falar desse tema, assim, livremente, no modo freestyle. E a gente também tem um outro quadro, que tem poucos episódios, provavelmente talvez saia algum episódio aí. Não sei, eu dei uma ideia ali, mas eu não sei se vai rolar. Aonde a gente fala sobre filmes, séries, jogos. Talvez esse podcast devia ser, né, nesse quadro, mas esse quadro é pra fazer com mais gente. Não só comigo, falando solto, né? Então,
Muito obrigado de novo por ter me escutado até aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Eu espero que você goste também dos próximos podcasts e dos antigos, se você ainda não ouviu, vá ouvir. E é isso. Tchau.